Agora eu vou falar isoladamente para vocês de algumas partes, tá? Começando com os envoltórios, ou seja, aquilo que vai ficar delimitando um meio externo do interno da célula, tá? Então, o envoltório tem como função isolar e fazer as trocas de substâncias. Isolar o que, professora? O meio externo do interno. Então, a gente chama o meio externo de extracelular e o meio interno de intracelular. Gravem isso aqui que vai facilitar a compreensão mais à frente, tá? O primeiro envoltório é a parede celular, que pode ser encontrado em bactérias, algas, fungos e vegetais. Só que cada um vai ter uma substância que vai ser bem marcante, tá? O único tipo de célula que não vai ter a parede celular são as células animais, certo? Vamos lá, continuar. Para que serve a parede celular? A parede celular vai servir para dar rigidez e permeabilidade a essas células, tá? Então vai dar um formato bem mais estruturado do que naquelas células que não tem, tá? Já a permeabilidade, gente, vai significar que ela vai permitir a entrada de substâncias, entrada e saída, tá? Então, rigidez vai dar a forma e a permeabilidade vai permitir a entrada e saída de substâncias dentro da parede celular, certo? Já a membrana, ela vai ter uma característica que é o segundo envoltório, que a gente pode encontrar em algumas células. Ela vai ter algumas características, como a membrana ela é viva, tá? Elástica, então tem aquela capacidade de elasticidade mesmo, e ela só vai poder ser vista num microscópio eletrônico. Isso porque o microscópio eletrônico ele amplia muito mais as imagens do que o microscópio óptico. Essa membrana também, prestem atenção, possui uma permeabilidade seletiva. Ela se acha, ela escolhe quem entra e quem sai dentro da célula. Então, a gente pode dizer que ela possui uma permeabilidade seletiva ou ela é semipermeável, diferente daqui, ó, que ela é totalmente livre, ela deixa entrar quem vier, certo? A membrana ela também vai possuir um modelo do mosaico fluido, que a gente vai ver mais à frente. E basicamente ela é formada por lipídios e proteínas. O modelo do mosaico fluido é um modelo que fala que a membrana é uma bicamada fosfolipídica. O que significa isso? Vai possuir duas camadas. E além dessas duas camadas, elas vão poder ter no meio ou nas periferias a presença de algumas proteínas, tá? Quem fez esse modelo foi Singer e Nixon, que comprova que a membrana ela é fluida, ou seja, ela se movimenta, diferente da rigidez daqui, tá? Então, os fosfolipídios, que são essas partezinhas aqui, essa cabecinha com essas perninhas, eles podem trocar de lugar, se inverterem, tá? Vamos ver alguns detalhes aqui. Bom, essa parte aqui da membrana, que é um fosfolipídio, ele vai ser feita a cabeça dele de fosfato e as perninhas de um ácido gráfico, tá? O fosfato, ele é polar. O que significa isso, ser polar? Ele é amigo da água, então ele tem uma afinidade com a água, permite a entrada da água. Já o ácido graxo, ele é apolar, ou seja, não é amigo da água, ele tem repulsa da água. Então, ele não permite a entrada da água. Por isso, essa organização assim, as bolinhas na parte de fora e as perninhas na parte de dentro, porque aí vai permitir com que a água possa permitir essa passagem da água, tá? Através da membrana. Quando eu tenho essas duas características juntas, eu dou dois nomes. O mais usado é esse aqui de baixo, que é anfipático, quer dizer que é polar e apolar, tá? O que eu fiz de desenho azul ali significa que é uma proteína. Quais são as funções da proteína na membrana plasmática? A proteína vai ter a função de receptor, de enzima, de transporte e de adesão. Receptor, ele vai receber as substâncias
como se fosse um código, certo? Aqui temos um exemplo de receptor. Ele vai receber essa substância, reconhecer e permitir a passagem. Enzima, para quem já ouviu falar em química de enzimas, vai acelerar a entrada, então ela vai facilitar a entrada, certo? A função de transporte todo mundo já sabe, que é permitir a passagem, e de adesão é grudar em outras células, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? O etanol, que é um tipo de álcool, e o gás oxigênio aqui, eles entram com facilidade, sem ajuda da proteína, então ele pode passar aqui por essa camada, tá? Já o íon de potássio, ele precisa de uma proteína para que ele consiga passar, então facilita a passagem desse potássio. Já a glicose, que é aquela substância que algumas pessoas têm falta no organismo, elas também precisam de uma proteína para conseguir passar, tá? Voltando aqui que eu esqueci de explicar. Os receptores, esse aqui em específico, ele pode ser encontrado ou em cima de algumas proteínas ou em cima dessa parte aqui dos lipídios, tá? Dos fosfolipídios. Como é o nome que a gente dá a esses receptores? A gente dá o nome de glicocálice, porque tem essa configuração assim, esse modelinho que parece um cálice mesmo, tá? O glicocálice vai ser responsável pela adesão e reconhecimento de algumas substâncias. Eu vou dar um destaque para vocês sobre algumas especializações da membrana, tá? Eu vou só citar porque vocês já têm no caderno de vocês. Microvilosidades, que são essas ondulações aqui, que vai aumentar a superfície de contato e vai aumentar a absorção de algumas substâncias. Por exemplo, as microvilosidades, elas podem ser encontradas no intestino. Então, ela vai aumentar a absorção dos alimentos, de substância dos alimentos lá no intestino delgado, tá? Outra que eu quero dar destaque são os desmossomos, que vai servir para adesão, vai grudar uma célula na outra, e elas são tipos de proteínas, os desmossomos, tá? Vamos falar agora do transporte pela membrana. Eu vou falar primeiro do transporte passivo, que é aquele transporte sem gasto de energia, ou seja, sem gasto de ATP, e a favor do gradiente de concentração. Pessoal, a célula, o nosso corpo, sempre busca o equilíbrio. Então, se vocês perceberem no desenho, aqui, por exemplo, o oxigênio está em maior concentração no meio externo do que no meio interno. Então, a tendência é que ele saia do meio que ele está em maior concentração para o de menor concentração. E a esse transporte, a essa passagem, a gente dá o nome de difusão simples. Por que simples, professora? Porque ela não vai ter a presença de proteínas. Já a difusão facilitada, lembra que eu disse que a proteína, que é essa partezinha azul, vai servir como a enzima. Se ela serve como enzima, ela vai facilitar a passagem, ela vai acelerar a passagem. Então, vocês percebem que tem mais glicose no meio externo do que no interno. Então, a proteína vai facilitar essa entrada de glicose na célula, tá? Quando eu falo em difundir, eu falo espalhar, tá? E você tendo essa definição vai facilitar vocês entenderem aqui o transporte entre membranas, tá? Quando eu falo em soluto, eu falo em jogar alguma coisa para dissolver. E quando eu falo em solvente, logo me vem à mente o quê? Água. Quando eu falo então de soluto na questão, eu quero me referir à água. Então já vai facilitar eu saber que tipo de transporte eu estou falando. Quando eu falo de água, eu estou falando de soluto, então eu vou falar de osmose.